Gente, bom dia. Bom dia, gente. Todo mundo tá firme aí? Feliz? Meu Deus. Eu queria ficar sentado ali ouvindo mais meia horinha de ceia, gente. Que ministração, irmão. Tá louco? Glória a Deus. Glória a Deus. Que loucura. Cara, antes da gente começar a falar um pouquinho aqui da palavra do Senhor, eu gostaria que você fechasse teu olho aí onde você está. Senhor Deus, tudo aqui é feito para honrar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Desde o princípio, quando pessoas vieram aqui de manhãzinha para ensaiar, para abrir o portão, para organizar as cadeiras, tudo foi feito para que o Senhor fosse glorificado nessa manhã. Assim como o Senhor está desde o começo, eu peço para que o Senhor abençoe esse momento da palavra. Que o teu Espírito Santo possa tocar onde homem nenhum consegue. Que a tua palavra chegue de encontro àquilo que as pessoas precisam ouvir. O Senhor sabe o que cada um precisa. Aqueles que estão aqui nesse local, eu creio que eles sairão diferentes do jeito que eles entraram. E aqueles que estão em casa receberão algo novo do Senhor, eu creio. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações e fazer que algo que tenha nos impedido, algo que tenha nos atrapalhado a receber aquilo que o Senhor tem para nós, venha cair por terra. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar e agir, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Vamos falar um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Essa semana, quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar aqui de manhã, toda vez dá um frio na barriga, viu, pastora? Pelo amor de Deus. A gente acabou uma série na semana passada, no domingo passado, e a gente não sabia se ia começar uma outra série ou ia fazer algo livre. A pastora falou que a gente podia ter um tema livre nessa vez, nesse domingo, e a mensagem dela foi a seguinte: fale sobre algo que você tem aprendido nos seus últimos dias, no seu último tempo, aquilo que você tem aprendido aqui no teu dia a dia, aqui dentro da igreja, algo que tem tocado no teu coração, que tem mudado a sua vida. Expresse isso, fale isso, que isso pode servir para a vida de alguma pessoa. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, meu Deus, deixa eu pensar um pouquinho o que o Senhor tem feito na minha vida e em que área o Senhor tem tocado mais. Porque a gente apanha todo dia, né? Cada palavra que a gente ouve, ela, dá uma espetadinha daqui, uma dali, e a gente vai aprendendo todo dia. Mas eu preciso de pensar em algo que tem falado mais ao meu coração. Eu me lembrei de um dia que eu e minha esposa, a gente veio aqui no gabinete dela, da pastora. Acho que foi a única vez que a gente foi para conversar, assim, os três ali, sobre alguns assuntos específicos. E foi muito bacana. E aí eu pude me apresentar um pouquinho melhor para ela, porque a gente não se conhecia tão bem ainda. E no meio dessa conversa eu lembrei de algo que eu falei para ela e algo que o Senhor vem desconstruindo na minha vida. Falei, quando eu entrei aqui, eu estava procurando uma igreja para ficar, porque eu tinha vindo de uma outra, onde eu saí de lá frustrado, ferido e com medo, assim, de assumir alguma coisa, de continuar meu ministério. Isso eu fui me fechando, e eu, sem perceber, eu acabei me tornando um cara muito religioso. Muito. Só que eu não percebia. E a minha esposa, que vive comigo todo dia, ela pode falar muito melhor, porque a gente entra nesse processo e não percebe. Todas as vezes que eu vinha em algum culto ou eu percebia alguma coisa, eu não deixava o Senhor fluir dentro do meu coração, porque eu queria reparar em algo que estava errado. Eu queria achar alguma coisa que não me satisfazia para eu dar desculpa. Sem querer eu comecei a me tornar esse cara, que nada estava bom. Eu achava que eu sabia alguma coisa, aí Deus foi me mostrando que eu não sabia nada. E dia a dia, o Senhor foi desconstruindo isso dentro de mim. E foi assim, fácil? Não foi não. Sentava lá no fundo, eu não queria subir aqui mais não queria cantar. Mas o Senhor vai movendo. O Senhor vai mudando, cara. Existe algo que é muito falado aqui, que é sobre as práticas espirituais. E isso, quando praticado de verdade, começa a mudar a nossa vida. Quando a gente ora,
quando a gente ora em línguas, quando a gente vai para a palavra, quando a gente tem um tempo com Deus, as coisas começam a mudar. E assim foi acontecendo. Eu tive que passar por um curso aqui de casados para eu começar a entender o que é ser um marido de verdade. Olha o Emerson aí. Amém, eu também te amo, mano. O Senhor vai mexendo, cara. Ele vai tocando. E você não vai vendo, mas Ele vai te transformando. É degrau por degrau, é de fé em fé, é de glória em glória. Ele tem algo novo pra gente, cara. Ele tem algo sobrenatural pra nossa vida. Sabe o que o Gabriel acabou de falar? A gente tem que dar o primeiro passo. Ele está disponível. A gente dá o primeiro passo. E depois disso eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, aí agora eu vou ter que entrar nesse assunto, né? Então veio algo na minha cabeça que está aqui o tema: extremos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Espero que fique bem claro aí para vocês. 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Coloca para mim também, aí mesmo em Timóteo 3, só que no verso 11. Lembra que a gente acabou de ler falando para um homem, né? Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Amém. Aqui o apóstolo Paulo está falando voltado para os bispos, assim, especificamente, mas é algo que a gente pode trazer para todos nós, para todos os homens e para todas as mulheres. Nós temos que ser irrepreensíveis, esposos de uma só mulher. Ótimo, todas essas coisas fazem parte, e isso é algo que a gente não tinha nem que questionar. Mas eu queria bater em cima do tanto do exemplo para o homem e o tanto que ele fala para a mulher da palavra temperante. Temperança. Algo que o Senhor falou no meu coração sobre isso. Temperança, ela tem um link, ela tem às vezes o mesmo significado do domínio próprio. A gente já cansou de ouvir sobre isso lá em Gálatas 5. São um dos frutos do Espírito, o domínio próprio, a temperança. A palavra do Senhor nos diz que nós somos sal da terra. Vamos tacar sal em tudo passando do ponto? Não dá. E se deixar sem, fica ruim, não fica? Tudo tem que ter um ponto certo. Aí que veio cair no ponto extremo. Eu comecei a pensar, se a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ter temperança, nós temos que ter controle, o que a gente faz quando a gente está no extremo? Sabe o que eu já ouvi muito? Vocês já devem ter falado, eu já falei isso. Sabe Pedro? É aquele cara que é tipo assim, não é o Pedro daqui não, viu gente? Mas Pedro da palavra, discípulo. Eu sou 8 ou 80. Não mexe comigo não, que eu corto a sua orelha fora. O crente tem muito disso, né? Ou eu sou 8, ou eu sou 80. E a palavra do Senhor não nos ensina a ser assim. Ela fala que a gente tem que ter equilíbrio. A gente tem que ter temperança. Eu estava até conversando com o Gabriel. Eu falei assim, Gabriel, já parou para pensar que tudo que é extremo demais te faz mal? Porque assim, se alguém me perguntar, nossa, o cara ali ele é muito bom naquele trabalho. Ele é ótimo, ele é o melhor daquela área. Ele dedica a vida dele ali, e ele é top, ele é extremamente bom no que ele faz. Isso é ruim? Não. Mas se ele começar a viver somente em cima disso, sim. Porque o cara tem 24 horas no dia, 16 ele vive para o trabalho, o resto ele chega e dorme. Ele é extremamente bom naquilo que ele faz, mas ele é extremamente ruim com a família dele. Ele é extremamente ruim com os filhos dele. Ele é extremamente ruim com os amigos dele. Ele é extremamente ruim com a saúde dele. A gente tem que ter um ponto de equilíbrio em tudo e em todas as coisas que a gente faz. Tem um irmão aqui da igreja, eu não sei se ele está aqui, acho que é Ismair o nome dele, eu não sei se ele está aqui nessa manhã, ele frequenta aqui, acho que ele não está aqui nessa manhã, mas ele tem um trabalho muito bonito com um pessoal de uma casa de recuperação lá em Rifaina. E teve um dia que ele me chamou, foi eu, Nenê,
mais um irmão, a gente foi daqui até lá para poder levar uma palavra, para poder cantar, para poder falar de Jesus para eles, que é um momento que eles precisam de se firmar em algo, e que esse algo seja Jesus, né? Pegamos o carro, a gente foi para lá, tocamos, cantamos, passamos lá a noite, foi maravilhoso, porque eles querem, eles estão sedentos, é algo que, se alguém ainda não foi, cara, vai num lugar desse, que as pessoas precisam, eles querem carinho, precisam de afeto, eles precisam de uma palavra, não deixe de ir. Mas aí, depois que a gente acabou tudo, eles serviram pra gente algo que eles iam comer lá, a gente ficou e teve aquele momento de comunhão, e eu vi que tinha um irmãozinho que estava me olhando lá, e ele não chegava perto. Eu falei, tem uma coisa estranha, né? Todo mundo está aqui, todo mundo quer tirar dúvida, ou alguém quer tocar alguma música, pede alguma música, a gente está aqui para servir, né? E ele nada, ficou na dele. Eu tinha reparado que quando eu estava cantando, ele sabia todas as músicas. Eu falei, olha, esse cara é diferente, né? Mas ele não chegava perto. Na hora que eu estava indo embora, ele me puxou e falou assim, cara, você lembra de mim? Eu falei, ô irmão, assim, agora eu não consigo lembrar, mas... Não, você vai lembrar assim, eu sou irmão do fulano, seu amigo, você é padrinho de casamento dele, hoje eu sou padrinho da filha dele, eu sou irmão dele, você não lembra de mim? Eu falei, meu Deus, lembro, cara. Aí meu coração na hora apertou, eu falei, Jesus, filho de cristãos, cresceu na igreja, o que esse cara está fazendo aqui, meu Deus? Meu coração apertou naquela hora, e eu não conseguia entender, falei, meu Deus, por que isso? Como que isso acontece? E foram passando um tempo, isso já tem uns 2, 3 anos, ele saiu de lá, ok, e eu encontrei o irmão dele agora, esses dias nós saímos para almoçar, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre os extremos. Sabe qual foi o exemplo que ele me deu? Ele falou assim, o meu irmão, quando ele estava na igreja, ele era o cara mais religioso que eu conheci na vida. Ele era o cara mais religioso, tudo para ele estava errado. Só o que ele vivia lá estava certo, ele criticava tudo, ele virou o cara mais religioso do mundo. E a partir do momento que ele não conseguiu viver debaixo dessa pressão da religião, ele foi lá e chutou o balde e foi totalmente para o outro lado. O cara que era totalmente religioso, agora ele veio para outra ponta. Ele se afundou nas drogas e na bebida, e ele foi parar no lugar onde eu encontrei ele. Hoje, para a glória de Deus, ele está curado, está estabelecido, está vivendo bem. Acho que ele trocou a bebida por comida, que o bichinho está forte. Mas ele está bem, cara. Mas foi algo que me fez refletir demais, porque se a gente não tem temperança, os extremos eles começam a nos atrapalhar. E eu vivi essa extremidade da religião, cara, isso aí é uma doença. Jesus não é uma religião, cara. Quando a gente vira essa pessoa religiosa e chata, a gente começa a perder aquilo que o Senhor tem pra gente. Que a gente está aberto só para o nosso entendimento, e aquilo que a gente acha que está errado, a gente descarta. E quem sabe de tudo e todas as coisas é Ele, não sou eu, não é você. Eu estava lendo um livro esses dias, não sei se alguém aqui já leu algum livro do C.S. Lewis, não sei, alguns aqui já devem ter lido. Tem um livro dele que chama A Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Falei, por esse tema eu não vou ler isso não, cara, deve ser... Não, lê que é bom. Eu peguei e fui ler. Meu Deus do céu. Todo capítulo é um puxão de orelha. Lá ele está ensinando, seria como se fosse o chefão deles ensinando um aprendiz novo a como fazer para tirar a gente da comunhão com Deus. E todas as artimanhas que eles usam. Eu comecei a ler aquilo, eu falei, Jesus amado. Isso acontece todos os dias. Todos os dias, todas as artimanhas. E uma delas, eu lembro, é uma frase exatamente assim, que ficou no meu coração. Eu li ele faz um tempinho, mas ficou gravada no meu coração, que fala assim: o cara tinha se convertido, e agora ele vivia lá dentro da igreja, e ele começou a virar esse cara religioso. E aí ele ficou preocupado, o aprendiz. Aí ele fala para o chefe dele, que ele não sabia o que faz. Aí o chefe dele fala assim: deixa, porque tudo que é feito em excesso, exceto a adoração a Deus, atrapalha.
E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, meu Deus, tudo que é feito em excesso, a não ser a adoração a Deus, nos atrapalha. Isso é forte, cara. Eu comecei a pensar, eu falei, Jesus amado, quantas coisas a gente faz achando que está fazendo certo, e na verdade a gente está só afundando cada vez mais. Queria abrir agora em Gênesis, capítulo 29, do 32 ao 34. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, e chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Esse negócio do extremo demais, do querer agradar demais, às vezes nos prejudica tanto. Todo mundo, acho que a maioria aqui sabe da história de Jacó e Lia. Jacó era apaixonado por Raquel, irmã de Lia. Ele trabalha 7 anos para poder casar com a irmã dela. Porém, ele é enganado pelo sogro. E ele tem que casar com Lia primeiro. O amor dele era tão grande que o cara decide trabalhar mais 7 anos para poder casar então com Raquel. Mas sempre, em toda a história ficou bem claro que Jacó era apaixonado por Raquel. Nesses 3 versículos que nós lemos aqui, Lia tem o primeiro filho. E ela fala, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Quando ela tem o segundo, ela fala que ela era preterida, mas agora como ela tem o segundo filho, agora o marido dela vai olhar para ela. E depois, a terceira vez, agora se unirá mais o meu marido a mim, porque eu lhe dei 3 filhos. O desejo de Lia era tão fixado em agradar o homem, em agradar o esposo, que todos os filhos que ela teve, ela tinha o filho com o intuito de fazer com que o seu marido tratasse ela não como mais a de lado, como a segunda, como aquela que ele não amava. Então agora que eu tive esses filhos aqui, ele vai começar a me olhar diferente. Mas isso aconteceu com o primeiro, com o segundo, com o terceiro. Todas as vezes ela achava que isso ia acontecer. Agora eu te convido a ler o verso 35. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Eu não sei se você pegou. Pegou, né, pastor? Vamos ler de novo? Põe aí de novo, por favor, gente. O 35. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse, desta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Glória a Deus. Não, dá um glória a Deus aí de verdade, gente. Ei, não sei se você pegou aí, cara, das 3 primeiras vezes, ela queria agradar o homem, ela queria agradar o marido, mas da 4ª vez ela entendeu o negócio. Da 4ª vez ela pegou o negócio, cara. Senhor, eu te louvo por esse filho. Eu te louvo porque o Senhor me deu esse filho. E o nome dele foi Judá. Sabe o que significa Judá? Exaltado, glorificado, louvado. Louvado seja o Senhor porque deu esse filho para ela. Exaltado seja o nome do Senhor porque deu essa bênção para ela. Grande é o Senhor porque concedeu essa bênção à vida dela. Ela teve que ter 3 filhos para no 4º aprender que tudo vem dele. E o primeiro é sempre dele. Quando você apresenta aquilo que o Senhor dá na tua mão e você agradece a Ele, as coisas andam, cara. Você tem que estar preocupado em agradar aquele que te deu essa bênção, não o teu irmão que está do teu lado. Não que o marido dela não fosse importante, ela tem que ser uma boa mulher, isso é a instrução do Senhor, uma mulher sábia.
Mas o primeiro sempre será Ele. Sempre será o Senhor. O primeiro é Ele. Tudo é por Ele, para Ele. E aí eu não sei se você prestou atenção ao nome do quarto filho. Eu falei aqui, qual que é o nome do quarto filho? Qual é o nome? Judá, o louvado, né? Alguém sabe aí de onde vem a descendência de Jesus? O leão vem da onde, gente? O leão é leão da tribo da onde? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele que é o leão da tribo de Judá. Através da entrega dela, do louvor. Quando ela percebeu que quando você entrega o primeiro a Deus, que você louva por aquilo que está na tua mão, algo sobrenatural acontece. Quando ela percebeu isso e ela fez o certo, Deus não deixou à toa. Você vai parar de ter filho, mas o último vai ser aquele que o Salvador virá. O Salvador virá dessa tribo aí, cara. Entregue o seu tudo a Ele. Lembra da frase? O único extremo que nós temos que ter é em adoração a Ele. Se eu sair daqui dessa manhã e colocar isso na sua cabeça, como o Senhor colocou na minha, eu já estou muito feliz. A única coisa que você tem que ser extremo é em sua adoração a Cristo. O resto você tem que ter tempo para tudo e todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Já vou caminhando aqui para o final, mas não tem outro jeito de não apontar para Ele e continuar aquilo que o Carlão estava falando. Apocalipse 13, no verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor já tinha o plano perfeito todo o tempo. O Senhor já sabia o que ia acontecer. E o plano dele era perfeito. Tem uma frase que eu preciso de ler para vocês. Nós celebramos a ceia hoje. A cruz de Cristo não foi um acidente. Desde a eternidade o Senhor já tinha o plano perfeito. Jesus sabia da cruz, mas como um rei que vai de encontro à sua coroa, Ele não hesitou em ir de encontro à cruz. Ei, como um rei, Ele... como um rei que vem aqui, ó. Quando Ele vai ser coroado, Ele vem, todo mundo se prostra, e está todo mundo olhando para Ele, Ele está lá no meio, Ele é o centro da atenção. E com a mesma felicidade, com a mesma obediência, com o mesmo amor que Ele vai para pegar uma coroa, Ele veio para enfrentar a cruz. O rei que se despiu de toda a tua glória e que enfrentou uma cruz. Ele enfrentou ela por mim e por você. Ele enfrentou ela para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele enfrentou ela porque só Ele podia enfrentar ela. Só Ele era santo, perfeito, sem pecado, sem defeito. Só Ele. Ele é o rei. Ele é o rei. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Extrema adoração, extrema entrega, extremo amor. Eu vou ler o último versículo aqui que eu trouxe, para a gente já acabar e entrar aqui. Isaías 53, no verso 5. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Receba, Senhor. Ah, Senhor. Não sei se você prestou atenção, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Sabe quando a gente assiste aquele filme O Paixão de Cristo? Não sei se você já assistiu. Aquela cena arrebenta com a gente, né? A gente vê Jesus pendurado no madeiro, apanhando, sendo perfurado, sendo açoitado, cuspido. Aquilo lá mexe com a gente, não mexe? E saber que não foi aquilo que matou Jesus é mais forte ainda, né? Jesus não morreu pelo tanto que Ele apanhou, não. Jesus não morreu naquele dia porque Ele foi perfurado, não. Jesus não morreu porque Ele foi pendurado naquele madeiro, não. O que matou Jesus foi o meu e o seu pecado. Se Ele passou tudo isso, foi por uma única coisa. Eu e você, a gente não podia fazer isso. Mas Ele, o único que podia fazer isso, falou assim: eu aceito. Eu vou me despindo da minha glória, vou tirando a minha coroa, e eu vou de encontro àquela cruz. Porque se eu fizer isso, eu vou ser o primeiro, mas o primeiro de muitos. Eu vou ser o primeiro de muitos. Eu vou ser o primeiro de muitos. Devido à entrega dele, hoje nós estamos aqui. Devido àquilo que ele viveu naquele dia, hoje nós estamos aqui. E como o Carlão falou, vamos dar valor nisso. Quando a gente toma a ceia, a gente relembra daquilo que o Senhor passou. Mas não vamos deixar isso ficar só no momento da ceia, não, cara. Ser crente não é só vir aqui na igreja de domingo. Ele não sofreu aquilo na cruz para que a gente vivesse como uma aparência de crente. Ele morreu numa cruz para que a gente fosse crente de verdade. Crente é crer naquilo que Ele fez. Crente é crer que tudo que Ele fez não foi em vão. Tenha aparência de crente. Fale como um crente. Você vive num mundo que não crê naquilo que Ele fez. Mas você, quem te falou que você é daqui, mano? Você não pertence a esse lugar. Você não pertence a esse lugar. Seu lugar não é aqui. Aqui passa num estalar de dedos. E muitos homens já passaram coisas terríveis para que nós estivéssemos aqui hoje. Então vamos valorizar aquilo que o Senhor fez por nós. Fica de pé aí no seu lugar. De uma maneira bem simples e tranquila, eu creio que o Espírito Santo do Senhor tem colocado algo no teu coração, que a gente saia daqui hoje sabendo que nós devemos ser extremos em adoração e louvor ao Senhor. Nós devemos ser intensos naquilo que é em favor a Ele. Nós devemos fazer com todas as nossas forças aquilo que bendiz a Ele. Nós temos que ter temperança em todas as outras coisas, mas nele, se joga, cara, se entrega, dá o seu melhor, faça o teu melhor para o Senhor, porque o Senhor entregou o melhor que Ele tinha. Ele entregou o seu Filho, e o único Filho, para que morresse para nos salvar.